Pessoal, então hoje nós vamos falar, né, sobre correção da acidez do solo. Na última aula, nós falamos bastante sobre a origem da acidez, né, e sobre o efeito da acidez no desenvolvimento das plantas. Hoje nós vamos ver como lidar com esse problema e já vamos também ver algumas estratégias para recomendação de calcário, que é o principal insumo que vai ajudar a gente a lidar com esse problema, tá bom? Então, só para a gente recapitular, pessoal, é algo que a gente precisa estar bem atento e muita gente está esquecendo disso. Não existe adubação, tá? Não existe adubação em solo ácido. Antes de pensar em adubação, antes de pensar em fornecer qualquer nutriente para a planta, você precisa corrigir o problema da acidez, tá bom? Por causa dessas diferentes questões que a gente tratou na última aula. A sua adubação nunca será efetiva se o solo estiver ácido, tá? Então é imprescindível a gente estar atento a isso. Então, a gente, né, por que é importante a gente corrigir a acidez do solo, né? Conforme nós já colocamos, pessoal, a gente precisa corrigir a acidez do solo para geração de cargas, né? Nós já vimos lá que as cargas presentes nos nossos solos são dependentes de pH. Então, a gente precisa elevar o pH para que essas cargas, né, elas se expressem de forma negativa. E é essa carga negativa, por interação eletrostática, que vai reter o nosso nutriente, tá bom? Além disso, né, aqui eu estou resumindo a questão, a acidez tem diversos efeitos negativos sobre o crescimento radicular. E sem um sistema radicular vigoroso, a planta não vai conseguir absorver os nutrientes que você está fornecendo. Sem contar, né, os problemas que essa planta não vai ter em relação à absorção de água, tá bom? Então, a acidez é um problema que nós precisamos lidar. É imprescindível corrigir a acidez. Daí, pessoal, quando a gente fala em correção da acidez em superfície, quando a gente fala em correção da acidez só na camada arável de 0 a 20, ou mesmo de 0 a 30 centímetros, na camada mais superficial do solo, a gente vai estar falando em usar o calcário, tá? A gente vai falar aqui, né, para correção da acidez em superfície, vamos usar o calcário. Já para correção da acidez em camadas mais profundas, em subsuperfície, nós vamos falar um pouco sobre o gesso, tá? Que é uma alternativa bastante explorada também. Porém, para essa correção da acidez em camadas mais profundas, ok? Falando um pouco mais sobre a calagem, né? Que é essa aplicação de calcário ao solo. Quais são os princípios da calagem, né, pessoal? A calagem, né, ou o calcário, ele vai ser um material corretivo que seja capaz de suprir um cátion para o solo, tá? Preferencialmente um nutriente, e um ânion com capacidade de retirar H+ do meio, tá? Então, além de eu fornecer um cátion, que seja um nutriente, a calagem também precisa fornecer uma base forte para causar hidrólise da água e retirar H+ do meio, tá bom? Geralmente, né? Geralmente, aplicam-se materiais que neutralizam a acidez, ou seja, né, materiais que liberam OH- no meio, que liberam hidroxila no meio, e que apresentem cálcio e magnésio, ou cálcio ou magnésio,
Na verdade, cálcio e magnésio, tá? Mesmo que em pequenas proporções, esses dois nutrientes vão aparecer no calcário. E o principal, né, o principal corretivo que nós temos de acidez é o calcário, então. Vocês vão ver aí que existem outras opções, mas ainda predomina o uso do calcário. Lembrando, pessoal, que independente dessa opção que você está usando, e estão aparecendo novas aí no mercado, ela tem que apresentar essas características aqui, ó. Fornecer um cátion e um ânion, né, que se comporte como uma base forte. Um cátion que seja nutriente e um ânion que se comporte como uma base forte. Tá bom? E o fenômeno da calagem, né? Esse fenômeno da calagem que corrige a acidez do solo, ele está fundamentado, né, na troca catiônica. Então, o que acontece, pessoal? Dá uma olhada ali, ó. O meu corretivo aqui é o MX, né? Por que MX, professor? O M aqui, né, representa um metal, representa um cátion, tá bom? E o X é a minha base forte, que acompanha esse cátion no corretivo. Aqui eu tenho a argila, né? E aqui eu tenho um H+ ligado à argila. Então, né, esse fenômeno, ele está fundamentado numa reação de troca, porque esse H+ que estava aqui no complexo sortivo, ou esse alumínio, por exemplo, ele vai ser substituído, olhem aqui com muita atenção, pessoal, pelo metal, e vai ser neutralizado pela minha base forte, tá? Pela base que eu estou fornecendo para o solo. Então, o que acontece? O metal, né? Ele ocupa o lugar desse elemento que está causando acidez, hidrogênio, alumínio, e esse ânion que atua como uma base forte vai neutralizar esse elemento causador de acidez, tá bom? Esse é o fenômeno que fundamenta a calagem, beleza? Aqui nós temos, né, já como que essa reação ocorre. Ali era uma reação hipotética, né, onde eu tinha M e X, e aqui eu já tenho o calcário reagindo, pessoal. A forma do calcário, né, o calcário aí que é composto pelo mineral calcita é CaCO3. O calcário, então, é o carbonato de cálcio, tá? O calcário é o carbonato de cálcio. E observem como ele reage no solo, né? Na presença de água, isso é uma coisa muito importante. Isso aqui já é algo imprescindível no nosso planejamento. Observem essa reação, pessoal. Por que a gente precisa de chuva para o calcário reagir? Porque essa reação, né, de dissolução do calcário e essa troca iônica, ela só ocorre na presença da água, pessoal. É por isso que a gente precisa da chuva para o calcário reagir, tá bom? Mas observem aqui, pessoal. Eu tenho aqui a minha argila, né, ou então mesmo uma matéria orgânica, com suas cargas preenchidas aqui por hidrogênio e alumínio. Eu fui e adicionei calcário ao solo, tá? Lembrando que aqui também poderia ser magnésio, ou poderia ser cálcio e magnésio. Eu adicionei, né, calcário aqui ao solo, carbonato de cálcio. O cálcio é aquele metal, é aquele cátion, que deve ser um nutriente, conforme a gente falou. Então, cátion, né, cálcio, tá ok. E o meu carbonato aqui é o ânion que deve agir como uma base forte. Daí, pessoal, quando eu adiciono isso aqui na presença de água, vai ocorrer essa reação. Dê uma olhada, pessoal. Ocorre, né, essa troca iônica de hidrogênio e alumínio por cálcio, que é o que a gente quer, né? Nós queremos que o nosso complexo sortivo seja preenchido por bases.
O alumínio, ele é neutralizado, tá? O alumínio aqui foi neutralizado e liberou um pouco de CO2 também no meio. Beleza? Essa é uma reação aí clássica de neutralização. O alumínio aqui nessa forma de hidroxila, pessoal, ele precipita, tá? E não causa problema nenhum para a planta, tá bom? Ele vai precipitar aqui na forma de hidróxido e não causa problema nenhum para a planta. E é isso que a gente quer que ocorra, tá? Aí aqui, pessoal, só para a gente ver, né? Adicionei carbonato de cálcio ao solo. Como que essa reação vai ocorrendo? Ao carbonato, pessoal, dá uma olhada aqui na reação, vamos começar de novo. O carbonato, ele causa a hidrólise da água, tá? A hidrólise da água. E essa hidrólise da água, observem essa reação, libera aqui entre os seus produtos a hidroxila. E essa hidroxila reage com o H+ do meio e forma água, tá? Forma água, que é um produto neutro. Para a gente está ótimo. Aí, né? E essa reação, ela segue ocorrendo, tá bom? Aí forma o CO2 também, beleza? Que vai ser liberado para o meio. E mais CO2 ali. Então, essas, na verdade, são algumas reações que vão ocorrer, né? E que vão neutralizar o H+ ali presente naquele meio. Nós vimos, né, que o alumínio, ele se liga a essas hidroxilas também, formando um hidróxido, que é insolúvel na água, que se precipita, enquanto o H+, né, vai reagir com essa hidroxila aqui, produto dessa hidrólise causada por essa base forte, formando água, tá bom? Formando água. Isso aqui é o fundamento, né, são os fundamentos da reação do calcário no solo. Então, observem, pessoal, eu preciso, né, para eu chamar de calcário, para eu chamar de corretivo de acidez, eu vou precisar aqui, né, que esse primeiro elemento catiônico, que ele seja um metal e que seja um nutriente para a planta, e que ligado a ele esteja esse ânion que se comporta como uma base forte, tá bom? Eu estou falando isso aqui para a gente conseguir distinguir o calcário do gesso daqui a pouquinho, e o mecanismo como os dois atuam no solo. Quais são os benefícios da calagem, pessoal? Vimos aí, né, brevemente os fundamentos. Vai corrigir a acidez do solo, tá? Vai insolubilizar elementos tóxicos. Nós usamos o alumínio no exemplo, mas o calcário faz o mesmo também para o manganês, tá? Aumenta os teores de cálcio e magnésio. Lembrando, pessoal, que cálcio e magnésio são dois nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. Então, nós precisamos fornecer também cálcio e magnésio. Ela estimula a atividade microbiana e promove, né, talvez esse seja um dos principais efeitos do calcário, principalmente pensando aqui na nossa agricultura, promove o maior desenvolvimento da raiz. Pessoal, nós precisamos de sistema radicular. Muitas vezes, né, a gente secundariza a raiz da planta porque não é algo que a gente está vendo ali com frequência. É algo que está ali no interior do solo. Mas pensando em altas produtividades, pensando em sofrer menos com veranico, a raiz, pessoal, talvez seja a parte mais importante da planta em regiões, né, com restrições hídricas, tá bom? Então, muita atenção aí com raiz. Beleza, então vamos lá, né? Além desses efeitos, tem outros, né? O calcário também vai interferir na dinâmica de outros nutrientes, pelo efeito que ele tem no pH, tá bom? Então, a calagem, né, é imprescindível aí para a planta, né, para o desenvolvimento da cultura. Então, como que nós vamos corrigir a acidez, pessoal? Já vamos entrar aqui
já vamos entrar nos aspectos práticos, tá? Em qual época e como nós vamos aplicar o calcário? Quando, né? E como? Pessoal, a gente tem que ter em mente que a reação do calcário, ela é lenta, o calcário ele reage de forma lenta no solo e altamente dependente da água. Então, você precisa de duas coisas para o calcário, pessoal. Duas coisas, atenção: tempo e chuva. Tempo e chuva. Naturalmente, ele não vai exigir tanta chuva, igual um grão no período de enchimento, mas precisa de chuva, tá? Muitas vezes, né, o pessoal aplica o calcário no tempo certo, mas durante esse período que o calcário fica no campo, chove muito pouco. Ou seja, quando a sua semente chegar no solo, né, esse solo ainda vai ter problema de acidez, ainda vai estar ácido. E aí você vai ter todos aqueles problemas que a gente falou, tá bom? Então, o calcário precisa de tempo e de água. Por precisar de tempo, pessoal, ele é aplicado lá de 2 a 3 meses antes do plantio, ok? 2 a 3 meses antes. Só que, novamente, não adianta nada se aplicar, né, com toda a antecedência do mundo, se não tiver um pouco de chuva. Aqui mesmo, por exemplo, seria ótimo se a gente aplicasse o calcário em agosto, em setembro, né? E é o que ocorre na maioria das vezes, só que o calcário ele permanece inerte lá no campo. Se não tem chuva, ele não reage. E muitas vezes a gente corta aqui o mês inteiro de agosto, às vezes até setembro, sem chuva nenhuma, né? E é um problema aqui para a gente. Geralmente, pessoal, a gente aplica o calcário, a gente distribui o calcário a lanço, de forma uniforme, né, na superfície do solo. Não é igual adubo, que geralmente a gente aplica na linha, mas conforme nós vamos discutir aqui, né, existem estratégias para aplicar a lanço também, mas o calcário, né, geralmente nós vamos distribuir a lanço, tá, em toda a área. Incorporar com calcário, incorporar com arado ou grade, tá bom? Então vamos aplicar lanço e incorporar isso, tá? Você precisa incorporar para acelerar um pouco essa reação, tá bom? E para evitar que o vento leve esse calcário embora também, tá? Se você aplica o calcário ali no solo seco e não incorpora, o vento vai levar aquilo embora, vai levar para o seu vizinho, ok? Pessoal, então vamos lá. O que a gente tem de regra para o calcário é isso aqui, ó. Reação lenta, depende muito da água. Você tem que aplicar de 2 a 3 meses antes. Você aplica a lanço e incorpora com arado ou grade. No entanto, né? Aqui a gente sempre fala das exceções, e isso é ótimo. Como a gente está numa região de agricultura muito tecnificada, com muito investimento, nós já temos aqui alguns produtos para correção de acidez, são alguns calcários, na verdade, que fogem completamente disso aqui, pessoal. Fogem completamente disso aqui. Por quê? São calcários de altíssima pureza, né? E de granulometria, de moagem muito fina. A gente vai ver, né? Qual a importância da granulometria para a reação do calcário. Então, são calcários muito de altíssima pureza, de granulometria muito fina. Então, o que acontece, pessoal? Esses calcários, né, que o pessoal chama de filler, anota esse nome aí, anota o que é, pessoal. Isso é o tipo da coisa que vocês não vão encontrar muito na literatura, que é algo relativamente recente. O filler, pessoal, o filler, ele é um calcário que foge disso aqui tudo. Por quê? Por ele ter essa altíssima pureza e por ele ser fino e reagir muito rápido, você pode aplicar ele próximo, né, ou mesmo no momento da semeadura,
Você vai aplicar ele na linha, e você vai aplicar ele na linha de plantio, como se fosse um adubo, tá bom? Mas essa questão do filler é uma exceção, tá? Que você aplica na linha de plantio, muitas vezes na semeadura, e como se fosse ali um adubo, mas é uma exceção. Via de regra, a gente tem isso aqui, tá? Para corrigir, pessoal, isso aqui a gente está falando em superfície. Mas se eu quero corrigir a acidez, né, abaixo de 30 centímetros, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso tentar, né, fazer uma incorporação profunda do calcário. Eu posso usar um subsolador, por exemplo, ou um escarificador com a haste um pouco maior e tentar incorporar, né, fazer uma incorporação profunda de calcário. Levar o calcário até nessas camadas aí, bem abaixo da superfície. Só que essa incorporação profunda, ela vai revolver muito o solo, ela vai mexer bastante ali, ela gasta muito recurso, muito diesel, né, que você vai estar puxando ali um implemento que vai ter penetrado bastante no solo. Então, sempre quando a gente fala, né, em correção de acidez em maiores profundidades, nós vamos falar no gesso. Apesar de ter essa alternativa aí de incorporação mais profunda do calcário, tá? Vamos falar, né, pessoal, dessa alternativa para a correção de acidez em profundidade, a gessagem, tá? Que é a gessagem. O gesso, pessoal, o gesso, apesar dos efeitos que ele tem sobre a acidez, o mecanismo dele de ação, as reações que ele induz no solo são completamente diferentes. Atenção nisso. Então, o gesso, olha lá, melhora o ambiente articular abaixo da camada corrigida pela calagem. Então, vamos supor, pessoal, que sua calagem fez a correção de 0 até 30, né? O gesso vai complementar esse trabalho na camada de 30 até 60, ou mesmo de 30 até 1 metro, por exemplo, tá? Favorecendo que a sua raiz explore um volume de solo maior. E isso é muito bom, tá? O gesso, pessoal, vocês se lembram, né? O calcário é o carbonato de cálcio, né? Carbonato de cálcio. Já o gesso, pessoal, dê uma olhada aqui, ó, é o sulfato de cálcio diidratado. Sulfato de cálcio diidratado. E ele reage dessa forma aqui no solo, tá? Ele reage dessa forma aqui no solo. Pessoal, essa água aqui, né? Essa água, essas duas moléculas de água, elas estão na estrutura do gesso, tá? Elas já estão lá no gesso. E aí, no solo, pessoal, no solo vai acontecer isso aqui, ó. Eu tenho aqui o gesso, né? Ele vai dissocia, formando aqui esses produtos, tá bom? Formando ali o cálcio, o sulfato e esse par iônico aqui neutro, né? E liberando água. Pessoal, o gesso, ele vai agir dessa forma aqui no solo. Então, observe, eu tinha ali o alumínio, né, indesejável, ligado ali na minha argila. Daí o gesso, pessoal, né, o gesso, quando ele reage, ele substitui esse alumínio ali pelo cálcio, e ele forma, pessoal, esse par iônico. Anotem isso aí. Ao contrário, pessoal, ao contrário do calcário, que insolubiliza o alumínio, que forma um precipitado, né? No caso lá, o hidróxido de alumínio insolúvel, o gesso, pessoal, vai formar esse par iônico aqui, que continua lá na solução, mas é inofensivo para as plantas, não causa mal às plantas.
Então, o gesso, né, ele vai diminuir a atividade do alumínio em solução, formando esse par iônico aqui, que não causa injúria nenhuma para a planta, que não causa mal nenhum para a planta. Esse é o mecanismo de ação do gesso. Então, observem o seguinte, pessoal. O gesso, então, ele não insolubiliza, ele não neutraliza completamente o alumínio, tá bom? Mas ele forma esse par iônico aqui, que não causa mal nenhum para a planta, tá? Observem ali, né? Vamos lá, pessoal. Ao contrário do carbonato, né, essa perguntinha, ela sempre tem na prova. O pessoal adora fazer essa pergunta em entrevista de emprego. Gesso corrige a acidez do solo? Não corrige, pessoal. Não corrige. Por quê? Ao contrário do calcário, né, que tem um ânion ali que acompanha ele, que atua como uma base forte, que é o carbonato, o sulfato, que é o que vem no gesso, ele se comporta com a base fraca. E por se comportar com uma base fraca, ele não causa hidrólise da água. Ele não vai causar essa liberação de OH-, tá bom? Então, dessa forma, as reações do gesso não liberam OH-. E apesar, né, do gesso diminuir a atividade do alumínio no solo, ele não altera o pH, tá? Nós já vimos que pH, pessoal, é atividade de hidrogênio. pH é atividade de hidrogênio. Então, como o gesso não libera OH-, né, ele não vai causar essas reações de hidrólise da água para liberação de OH- e neutralização, né, desse hidrogênio, ele não altera o pH do solo, tá bom? Então, ele vai fornecer cálcio, ele vai diminuir a atividade do alumínio, mas ele não altera o pH do solo. O ânion que vem no gesso não causa a hidrólise da água e a liberação de hidroxila, a liberação de OH-. Então, portanto, ele não altera o pH do solo, tá bom? Vocês vão ver gente aí falando que aplicou gesso no solo e o pH saiu de 4,5 para 5,1. Não, isso não é possível, tá? Isso não vai acontecer. Isso é quimicamente impossível. E o gesso, né, pessoal? Como é que a gente aplica o gesso, então? A gente aplica ele a lanço, né? De forma similar ao calcário. Ou ele a lanço depois da calagem, ou imediatamente antes, tá? E esse gesso, pessoal, ele apresenta uma mobilidade muito alta, né? Ele apresenta uma mobilidade muito alta. Quando ele é dissolvido, ele consegue atingir camadas superiores lá a 60, 80 centímetros, tá? Ele é muito móvel no solo e é uma fonte de cálcio e enxofre. Vamos só voltar aqui para a gente ver por que o gesso é tão móvel. Observem, pessoal, o gesso reagindo e daí ele forma esse par iônico aqui, ó, que não tem carga, tá? É um par iônico neutro. Esse par iônico neutro, pessoal, de carga zero, ele não interage com a superfície. Ele não interage com as cargas presentes no solo. Então, ele vai descer. Nós já vimos, né, que o que não interage, que o que não se liga, vai ser lixiviado. E é o que ocorre com o gesso, né? Como ele tem essa carga zero aqui, ele vai passando direto. E é por isso que ele atinge, né? É por isso que você consegue levar o cálcio para profundidades, né? Para maiores profundidades. É por isso que você consegue neutralizar o alumínio em maiores profundidades, porque o gesso é bastante móvel no perfil, tá bom? Vimos aqui, né? Algumas ressalvas, pessoal. Vamos lá. Isso aqui é importante também. O gesso, então, pessoal, ele tem o que a gente chama de efeito laxante no solo, né? Ele vai,
como ele forma, né, esse par iônico neutro, inclusive com outros elementos, né, como o magnésio, por exemplo, ele vai carregando esses elementos para camadas mais profundas, tá? É o que a gente chama de efeito laxante. Ele vai carregando tudo lá para baixo. Só que aí, né, aí vem um problema, pessoal. Se nós já falamos, né, que os nossos solos, eles têm poucas cargas, né, por serem arenosos, né, por ter pouca argila, por ter pouca matéria orgânica, os nossos solos já lixiviam muito. Então, a tendência, né, dos nutrientes aqui, nesses solos arenosos, já é descer naturalmente. Então, é interessante eu induzir esse efeito laxante num solo arenoso, tá? Então, a gente tem que usar o gesso aqui com algumas ressalvas. Quando a gente pensa, né, na neutralização do alumínio nessas camadas mais profundas, na formação daquele par iônico lá, que não faz mal nenhum para a planta, ótimo, ótimo, pessoal. Mas a ação do gesso não é só essa, tá? O sulfato, ele vai se ligar a outros elementos e vai levando isso tudo lá para baixo. E aí, será que a gente quer isso? Uma coisa que a gente tem que ficar atento é isso aqui também, pessoal. Culturas anuais e culturas perenes. Quando a gente fala na cultura anual, pessoal, não faz muito sentido eu corrigir os problemas de acidez, eu neutralizar o alumínio a 80 centímetros de profundidade. A raiz, né, das nossas culturas anuais, ela explora um volume de solo menor. Então, a gente não tem que pensar em correção de acidez a 1 metro. Quando a gente está falando em cultura perene, ok, tá? Essa é outra ressalva que eu faço. A gente vai usar o gesso, sim, em cultura anual, né? Para tentar fazer esse trabalho de correção um pouco mais profundo, para fornecer enxofre também para a planta. Mas, né? Mas isso vai ser seguido de um acompanhamento, de amostragem, tá? Se você conseguiu neutralizar o alumínio até 50, 60 centímetros de profundidade, tá ótimo, tá? Tá excelente, tá excepcional. É o máximo que a raiz de uma planta anual vai chegar. Com algumas exceções, igual algodão, que vai ter a raiz pivotante, que chega lá embaixo, mas é algo bem isolado, tá? E falando nisso, pessoal, para você recomendar o gesso, você tem que ter uma análise de solo da camada que você quer corrigir, tá? Porque muitas vezes, né, você vai ter uma análise de solo só da camada mais superficial. Você vai ter uma análise de solo só da camada de 0 a 20 centímetros, tá bom? Mas percebam, você está querendo corrigir a acidez lá de 30 a 50. Então, você vai precisar de uma análise de solo dessa profundidade, tá bom? As análises de solo que vocês estão aí, na identificação, já tem algo falando, né, de qual profundidade que foi amostrada, tá? E além disso, pessoal, além disso, né, aí você foi lá, né, amostrou, você foi lá e amostrou o seu solo a 50 centímetros de profundidade, por exemplo, a 40, né, te deu um trabalhão danado, mas você foi lá, coletou essas amostras, né, de 30 a 50 centímetros, enviou para o laboratório, e daí você viu, pessoal, que nessa camada mais profunda, a saturação por alumínio, lembrem-se, né, o Mzinho, vocês podem até dar uma olhada aí na análise, dar uma olhada na lista. Se a sua saturação de alumínio, né, tiver maior que 20, isso para a camada mais profunda, e a concentração do cálcio menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico, você tem a maior probabilidade de resposta em relação à aplicação do gesso, tá bom? Então, você tem um perfil ali, né? Você tem uma camada de solo, onde você tem uma saturação por alumínio alta e uma baixa concentração de cálcio. A probabilidade, né, de uma resposta positiva ao uso do gesso
é bem alta, tá bom? E aqui nós vamos a alguns exemplos, pessoal. A raiz, quando ela chega no alumínio, ela não cresce, pessoal. É como se fosse uma camada compactada, tá? A raiz chegou no alumínio, ela para de crescer. Ela interrompe o seu crescimento em profundidade e ela começa a se expandir só lateralmente. Isso para a gente é péssimo, porque no veranico, por exemplo, a gente quer absorver essa água que está aqui embaixo, mas aí você tem um impedimento químico, que é o alumínio, tá? Então, observem aqui, pessoal, a calagem, né, corrigiu aqui o seu problema de acidez, o seu problema de alumínio, você não tem alumínio mais, a raiz está crescendo muito bem. Porém, nessa camada aqui inferior, você tem alumínio, né, em níveis tóxicos, pH está baixo, a raiz não chega lá, tá? Em algumas situações, você tem um impedimento mecânico, que é a compactação, e, além disso, impedimento químico. Aí que a raiz não vai chegar mesmo, tá bom? E aí você vai ter problema, principalmente para absorção de água em período sem chuva. E aí, pessoal, quando você usa o gesso, olha lá, ó, quando você usa o gesso, você vai corrigir, né? Observem, antes a raiz não crescia, né? Você tinha um impedimento químico ou impedimento mecânico químico. No caso do impedimento químico, né, que é o alumínio, quando você usa o gesso, olha lá, você tem a sua raiz, né? Você tem a condição melhorada e a sua raiz vai explorar um volume de solo maior, tá bom? A atividade do alumínio aqui decresce. Você tem a formação daqueles pares iônicos lá que a gente falou, que não causam mal para a planta, tá bom? E a sua planta agora, né, a sua raiz explora um volume de solo maior. E isso é excepcional. Pensando principalmente em absorção de água, tá? E aqui, pessoal, só para reforçar, se tem alumínio, a raiz não vai, tá? Se tem alumínio, a raiz não vai. Aqui no solo corrigido, tá? Aqui nesse experimento que eu tenho solo corrigido, o calcário foi aplicado em todo o perfil aqui, tá? Aplicou em todo o cano, né? Em todo esse tubo aqui, teve aplicação do calcário. E aqui no que eu chamo de não corrigido, né? Mas que na verdade foi corrigido só até determinada profundidade, aplicou-se calcário até a metade do segundo anel. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada aqui. Observem, pessoal, no solo que eu apliquei, né? Em todos os anéis, você tem raiz aí em tudo. Esse experimento é muito interessante. Você tem raiz em tudo, pessoal, até nas camadas mais profundas aqui. Já no experimento, né, na verdade, já na minha unidade experimental, que eu não apliquei calcário aqui nesses 3 anéis inferiores, dei uma olhada, pessoal, apliquei só nos 2 primeiros. Nos 3 anéis inferiores, onde eu ainda tenho alumínio, a raiz não chega, pessoal. A raiz não chega. Então, enquanto essa planta aqui vai estar absorvendo água, nessa água que vai estar aqui nas camadas mais profundas, essa só vai absorver a água que tiver aqui, né? E essa água que está aqui na superfície, ela acaba muito rapidamente, né? Depois da chuva, tá bom? Ela vai se esgotar muito rapidamente. Então, a gente tem que tentar, né? Corrigir a acidez, neutralizar o alumínio até as camadas mais profundas que a gente conseguir, tá bom? Olha lá, pessoal. Aí simplesmente para de crescer. Observem que a transição de um anel para o outro, nesse anel aqui onde eu não corrigi a acidez, a raiz ela não chega, tá? Ela não chega, a raiz tem fobia, literalmente fobia em relação ao alumínio, tá bom? Isso para a gente vai ser muito ruim, você vai ter problema com a absorção de nutrientes, com a absorção de água, tá? A sua planta
3, 4 dias sem chuva, já vai começar a apresentar sintoma de murcha, e isso é terrível, tá? Agora, pessoal, nós vamos chegar na parte fácil aqui da coisa, que são os cálculos, então, para a gente determinar a necessidade de calagem. Os cálculos, né? Para a gente ver o quanto de calcário a gente tem que aplicar na nossa área. Primeiro método, pessoal, nós vamos ver vários métodos, cada um desses métodos aí é uma letra da lista de exercícios. Primeiro método, pessoal, é o método da neutralização da acidez trocável. A acidez trocável é o alumínio, né? O alumínio 3+, que aparece aí na sua análise de solo. Esse método é muito simples, pessoal, olha lá, ó. Nesse método, dê uma olhada, a necessidade de calagem é 1,5 vezes o teor de alumínio, e esse teor de alumínio em centimol de carga por decímetro cúbico, tá? Quase sempre vai estar em centimol, mas vai que o seu está em milimol, aí você tem que fazer essa conversão, tá bom? Dá uma olhada, esse método é muito fácil, né? Se vocês precisarem decorar uma fórmula, né? Vocês vão decorar esse com certeza lá, 1,5 vezes a concentração de alumínio. Todas essas fórmulas, pessoal, atenção, vocês não perderem ponto na lista. Todas essas fórmulas que nós vamos passar aqui já dão resultado em toneladas por hectare. Toneladas por hectare. Toneladas por hectare. Vamos supor que o seu solo tem 1 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio. Então, a necessidade de calagem vai ser 1,1 vezes 1, né? Então, a sua necessidade de calagem vão ser 1,1 toneladas por hectare. Você tem que aplicar aí, né, 1,5 tonelada de calcário por hectare. Ah, vamos supor, né, que o seu solo está carregado em alumínio aí, que seu solo tem 3 centimols de carga por decímetro cúbico de alumínio. Aí vai ser 1,5 vezes 3, que dá 4,5. Então, a necessidade de calagem da sua área vai ser 4,5 toneladas por hectare. Tá bom? Método extremamente simples. Mas dê uma olhada, ó. Ele vai neutralizar a parte do alumínio, né? Mas ele pode não corrigir os excessos de manganês e pode também não corrigir as deficiências de cálcio e magnésio. É um método para recomendação de calcário, né? Um método para cálculo de calagem extremamente simples, mas que tem essas ressalvas aí, tá bom? Tem essas, a gente precisa fazer essas ressalvas e considerar, né, que quando a gente usa esse método aqui, a gente pode ter alguns problemas. O método mais utilizado, é o que eu vou recomendar que vocês utilizem, é o método do alumínio e cálcio e magnésio trocáveis. Ah lá, neste método, pessoal, a calagem ela vai ser suficiente para neutralizar o alumínio trocável e assegurar teores adequados de cálcio e magnésio no solo. Mas ela não vai considerar o pH. O pH vai ser um interesse secundário, mas acaba que, se você fornecer uma quantidade de calcário ali suficiente para neutralizar alumínio, ainda fornecer cálcio e magnésio, o pH vai subir também. Aí, essa fórmula aqui já é um pouquinho mais complexa, pessoal. Observem aqui o seguinte. Nesse caso, né, a necessidade de calagem, que vai ser ao final para você em toneladas por hectare, lembrem-se, toneladas por hectare, vai ser igual a Y vezes o teor de alumínio trocável, mais, né, tem uma chave aí, X menos, parênteses, cálcio mais magnésio. Então, pessoal, essa fórmula, né, ela é um pouco mais complexa e ela engloba uma quantidade maior de variáveis. É um método mais confiável, tá? Onde você entra com mais informações. Então, você vai pegar a sua análise de solo aí, né? Você vai precisar do teor de alumínio trocável, que é o mesmo que você usou na outra fórmula,
E você vai precisar, né, dos teores de cálcio e magnésio, tá? Os teores de cálcio e magnésio. Além disso, pessoal, você vai precisar também da textura. Textura. Você vai precisar do teor de argila da sua área. Ah, professor, meu solo, a minha análise de solo, e isso acontece, a minha análise de solo não veio com teor de argila. O que que eu vou fazer? Se a sua análise de solo não veio com teor de argila, né, mas eu acredito que a maioria já vem, né, se o seu caso for uma exceção, considera aí o seu teor de argila igual a 30%, tá bom? Se caso não apareça aí na sua análise de solo, teor de argila, considere igual a 30%. Mas vamos ver essa fórmula, pessoal. Olha lá, ó. O que é esse Y? O que é esse X? O Y, pessoal, ele vai variar de 1 a 3, né? Ele vai ser 1, 2 ou 3, de acordo com a textura do solo. Então, observe, esse método é bem interessante, pessoal, porque a textura do solo, ela vai ser imprescindível, por exemplo, por causa daquele negócio lá do poder tampão que a gente falou. Nós temos solos, né, que vão ser mais resistentes à alteração de pH. Então, nós precisamos desse tipo de informação para a gente fazer uma boa recomendação de calagem. Então, observem aqui, pessoal, o Y de 1 a 3 de acordo com a textura. E o X de 1 a 3 de acordo com a cultura. Tá bom? De acordo com a cultura. Então, atenção, pessoal, todo mundo aí sai do Instagram e dá uma olhada aqui. O meu Y vai ser igual a 1 se eu estiver trabalhando com solo arenoso, com menos de 15% de argila. Pessoal, atenção aqui. Ah, professor, o meu teor de argila está em gramas por quilo. Está em gramas por quilo. Pessoal, se o seu teor de argila estiver em gramas por quilo, o que acontece em algumas análises de solo, você só vai pegar o último número aí e colocar uma vírgula depois dele. Antes dele, né? Perdão. Para passar de gramas por quilo para porcentagem. Vamos supor que está aí na sua análise de solo que o seu solo tem 200 gramas de argila por quilo. Você vai pegar o último número, né, colocar uma vírgula antes dele e vai ficar 20, né? Então, seu solo tem 20% de argila. Ah, pessoal, professor, está falando que o meu solo tem 534 gramas de argila. Você vai pegar o último número, que é um 4, que é o 4, colocar uma vírgula antes dele. Vai ficar que o seu solo tem 53,4% de argila. Tá bom? Atenção nisso. Não errem essa parte, que é super simples, tá? É só pegar o último número aí e colocar uma vírgula antes, para passar para percentual. O seu Y, então, vai ser igual a 2 se o seu solo tiver uma textura média, né? Se o seu teor de argila da sua análise de solo estiver entre 15% e 35%. Já se o seu solo for argiloso, o Y vai ser igual a 3. Olha lá, se o solo tiver mais que 35% de argila, tá bom? Então, Y igual a 1 para um solo arenoso, igual a 2 para um solo de textura média, igual a 3 para solos argilosos. O X, pessoal, vai variar de acordo com a cultura que você vai implantar na sua área, tá? Se você for trabalhar com eucalipto, que é a cultura mais tolerante à acidez, ou mesmo se for outra cultura mais tolerante à acidez, você vai usar o X igual a 1, tá? X igual a 1. Se você for trabalhar com café, né? Café é uma cultura que precisa de muito cálcio, de muito magnésio. Ou se você for trabalhar com tomate, por exemplo, mas no método eles só falam do café. Você vai usar um X igual a 3, tá? Então, se for eucalipto, X igual a 1. Se for o café, X igual a 3. Para todas as outras culturas, pessoal, X igual a 2. Então, na maioria das vezes, seu X vai ser igual a 2. Tá bom?
x vai ser igual a 2. Ok? Beleza, pessoal? Então, aqui é só passar, né? Pode ser que você tenha que passar a sua textura aqui para porcentagem, mas nós já falamos que é algo bem simples. E aí vocês vão considerar a cultura que será implantada. Aí na lista de exercícios, fala a cultura que vai ser implantada. Tá bom? Então, vamos tentar usar esse método, né? Eu recomendo que utilizem esse método aqui. E tem um outro método, pessoal, que é um método bastante utilizado também, atenção nesse método, que é o método da saturação por bases, né? É o método da saturação por bases. O que é esse método, pessoal? Nesse método, a necessidade de calagem vai ser a CTC total, né? Aquela CTC a pH 7, né? Ou CTC potencial, vezes, a parênteses, VE menos VA, isso tudo sobre 100. O que é esse VE sobre VA, pessoal? Atenção aqui, ó. Vamos lá, atenção. O VE, pessoal, o VE é a saturação de bases exigida pela cultura. É o que você precisa de ter, né? De saturação de bases para que essa cultura vá bem. Existem culturas que exigem 60% de saturação por bases, outras culturas exigem 70%. Já existem culturas, né, que são altamente exigentes e vão precisar que o seu solo tenha saturação por base igual a 80%. Esse método considera isso, tá bom? E o VA é a saturação de base atual do solo, é a que vocês calcularam aí. Né? Vamos supor, não, a minha cultura precisa de 70, precisa de uma saturação de base igual a 70, mas a do meu solo atual está 55. Quanto eu tenho que fornecer de calcário para esse solo para eu sair de 55 para 70? Entenderam, pessoal? Então é basicamente isso, né? Onde eu estou, né? Eu vou ver ali onde eu estou, eu tenho que ver onde eu quero chegar e o quanto de calcário eu vou precisar aplicar para chegar nessa saturação exigida pela cultura. Vão ter solos aí, pessoal, atenção aqui para vocês não se confundirem, vão ter solos que não vai precisar aplicar nada, que já está numa saturação por bases maior do que a cultura exige, né? Vai dar uma necessidade de calagem aqui negativa que não existe, tá bom? Você não vai precisar aplicar calcário nenhum. Já está na saturação por bases maior do que a cultura exige. Isso é ótimo, tá bom? Atenção aqui, né? Se você errar o seu cálculo aí de saturação por base que você fez nessas letras aí iniciais, você já errou essa questão aqui. Da mesma forma, se você errar o cálculo da CTC total ou CTC potencial a pH 7. Beleza? Mas atenção nisso. Onde eu estou, que é o que a análise de solo te deu, onde eu quero chegar. Tá? Onde eu quero, não. Onde eu preciso chegar, porque a minha cultura exige. Isso é a base desse método. Tá bom? Muitas vezes, aí no pacote de semente, essa cultura exige um V% igual a tanto. Tá? Mas isso é uma coisa que vocês vão, né, quando vocês começarem a atuar, vocês vão memorizando esses valores. Ah, não, a soja precisa de um V% igual a tanto, o algodão precisa de um V% igual a tanto. Tá bom? E, por último, pessoal, vamos ver esse método aqui, ó, que é um método com base no pH e na matéria orgânica. Tá bom? No pH e na matéria orgânica. Esse método, pessoal, né, ele vai considerar o pH e a matéria orgânica do solo, é 1,6 vezes, abre parênteses, 6 menos o pH, vezes a matéria orgânica. Por que a matéria orgânica? A matéria orgânica, né, nós já vimos, ela é importante na geração de cargas, e ela também determina o potencial tampão do solo juntamente com a argila. Daí esse método aqui, então, ele utiliza a matéria orgânica. Tá bom?
Pessoal, essa matéria orgânica aqui, atenção, ela precisa estar em porcentagem, tá? Em porcentagem ou em decagrama por quilo. Porcentagem ou decagrama por quilo. Ah, pessoal, a minha tem grama por quilo. Como que eu passo para decagrama? Só multiplicar por 10. Tá? Só multiplicar por 10. Desculpa, volta, só dividir por 10. Tá? 50 gramas por quilo vão ser 5 decagramas por quilo. Tá bom? Se não tiver em porcentagem ou em decagrama por quilo, aí vocês dão uma olhada, provavelmente vai ter em gramas, você só divide por 10, tá? Vai anotando isso tudo aí na análise de vocês. Ah, o pH vai estar lá, nem destaque, aí você só multiplica isso tudo aí, que vai te dar o resultado em toneladas por hectare, tá bom? Pessoal, então esses são os 4 métodos, né, que nós falamos para necessidade de calagem. Muita atenção com o segundo, o terceiro também, utilizado com bastante frequência. Agora nós vamos falar da escolha do corretivo, pessoal. Qual calcário eu vou utilizar? O calcário, pessoal, tem informação imprescindível que acompanha esse calcário, que é o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total, que é algo que diz respeito à qualidade do calcário, pessoal. Então, esse PRNT, né, ele vai depender do teor de substâncias capaz de liberar o H, ou H-, né, ou o carbonato, do tamanho das partículas. Isso é muito importante, pessoal. Vocês vão pegar uns calcários aí que é quase o tamanho de uma brita, né? E aí a reação disso no solo vai ser muito lenta. Então, esse calcário vai ter um PRNT muito baixo, o poder dele de neutralização é baixo. E da estrutura, né, cristalina desse material e teor de magnésio, tá bom? Então, o PRNT, pessoal, define a qualidade do calcário, tá? De acordo com a concentração ali de elementos que neutralizam a acidez e de acordo também com a granulometria, beleza? Com a granulometria. E aí, pessoal, né, eu tenho um grupo, eu divido esses calcários em diferentes grupos, né, chegando a calcários aqui com PRNT superior a 90, calcários altamente reativos, pessoal. Aí entra aqui aquele filler que a gente falou, né, calcário bem fininho, um calcário de altíssima pureza, tá? E altamente reativo. Daí, pessoal, o que acontece? Naturalmente, quanto maior o PRNT, mais caro será o seu calcário, tá? Quanto maior o PRNT, mais caro o seu calcário. No entanto, quanto maior o PRNT, menos, né, ou menor será a sua quantidade, menor será a quantidade que você pode aplicar do calcário, tá? Nós vimos aquelas fórmulas lá para calcular a necessidade de calagem. Daí a quantidade a ser aplicada, a gente vai corrigir de acordo com informações, entre elas o PRNT, tá bom? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Aí já vamos ver agora, ó. Então, pessoal, calculamos, né, utilizando algum daqueles métodos que nós vimos, calculamos aqui a NC, tá? Mas qual quantidade que a gente vai aplicar, então, lá na nossa área? Nós vamos ter primeiro a NC, né, e nós vamos corrigir essa NC fazendo o cálculo aqui da QC. A quantidade calcária, então, pessoal, vai ser a minha NC, que eu calculei anteriormente, de acordo com algum daqueles métodos, vezes SC sobre 100, vezes P sobre 20, vezes 100 sobre PRNT. Então, eu corrijo, pessoal, a minha quantidade a ser aplicada de acordo com alguns parâmetros. A NC é a minha necessidade de calagem, SC, a porcentagem da superfície a ser coberta pela calagem. Uai, professor, mas você não falou que
É aplicado em área total? Pessoal, geralmente, sim, é aplicado em área total. É aplicado em 100% da superfície. Só que existem casos, principalmente culturas perenes, que você aplica só numa faixa, tá? Então, se você for aplicar calcário em faixas, né, que vão contemplar 50% da sua área, você tem que considerar isso no seu cálculo também. A profundidade, ó, que o calcário será incorporado, e o PRMT, tá? Por quê, pessoal? Quanto melhor o seu calcário for, né? Quanto maior a qualidade do seu calcário, menor será a quantidade que você vai precisar aplicar, tá? E aí essa escolha, né, do calcário que a gente vai utilizar entra nisso aqui também, tá bom? Ó, vamos dar um exemplo ali, pessoal. Ó, qual que é a quantidade de calcário, né? Eu já vi que a minha NC é igual a 6 toneladas por hectare. Eu calculei utilizando alguns daqueles métodos lá. Eu tenho um calcário de PRNT 90%, calcário bem bom. Eu vou aplicar em 75% da minha área, né? Eu vou ter faixas que preenchem 75% da minha área. E eu vou fazer uma incorporação bem superficial, só até 8 centímetros. E eu tenho que essa minha fórmula aqui, né? Depois vocês façam isso aí, pessoal, pra vocês irem treinando. Usando SNC de 6, numa superfície de 75, uma profundidade de 8 e um calcário de 90, tá? Depois, se a gente estivesse no presencial, a gente ia fazer isso no quadro, né? Depois vocês fazem isso aí para treinar. E aí, né, pessoal, os calcários também, eles são classificados, vocês já devem ter ouvido isso aí, quanto ao teor de magnésio, tá? Ao teor de magnésio. Ah, professor, ouvi um cara falando em calcário dolomítico, calcário calcítico. Essa classificação é em relação ao teor de magnésio. Pessoal, calcário com menos de 5% de magnésio é o calcítico. Calcários que têm entre 5% e 12% de magnésio são os magnesianos. Já os que têm mais de 12% de magnésio, né, que são calcários ricos em magnésio, são os dolomíticos, tá? São os dolomíticos. Daí, pessoal, qual calcário eu vou utilizar então, né? Nós já falamos que o PRNT ajuda a gente nessa escolha, o teor de magnésio também vai ajudar a gente nessa escolha, por quê? Para escolher o calcário, pessoal, uma coisa que a gente tem que estar atento no nosso solo é a relação cálcio e magnésio. Pega a sua análise de solo aí, pessoal. Pega o teor de cálcio e divide pelo teor de magnésio. Pega o teor de cálcio, divide pelo teor de magnésio. Essa é a relação cálcio-magnésio. A gente precisa de um equilíbrio, pessoal, entre os teores de cálcio e magnésio no solo, senão, mesmo com a presença desses elementos, a planta pode apresentar sintomas de deficiência, tá? A planta pode apresentar sintomas de deficiência. Observem aqui, pessoal, esse é um experimento, né, onde a gente tem aqui a relação cálcio-magnésio no solo e a produtividade de colmos de cana-de-açúcar. Então, observem, pessoal, que nós vamos ter uma profundidade, nós vamos ter uma produtividade aqui máxima, né, isso aí para a cana, quando a gente tem a relação cálcio-magnésio próxima de 6. Próxima de 6, tá? Isso para a cana-de-açúcar. Pessoal, mas são valores extremamente variáveis, tá? Então, na cana, nós falamos que é 5,5, né? 5,5, a relação ideal é 5,5. Aí tem autor que fala que para a soja é 24, outro fala que é 10. Para o tomate é 1:1, né? Então, o que nós temos são trabalhos antigos, condições diversas, cultivar diferentes. O que você tem que fazer na sua área, pessoal, é acompanhar, né? É ver se mesmo na presença desses elementos, você está apresentando sintomas de deficiência,
pode ser que você tenha um problema na sua relação cálcio-magnésio. E é isso que vai ajudar a gente a escolher o nosso calcário. Se você, né, está precisando de mais magnésio, tá? Se a sua relação cálcio-magnésio está muito alta, você precisa de mais magnésio. Aí você vai escolher, então, essa é uma das questões da lista, você vai escolher um calcário magnesiano ou dolomítico, tá bom? Mas se a sua relação cálcio-magnésio estiver baixa, ou seja, se tem magnésio demais no seu solo, você vai escolher um calcário calcítico, tá? A gente está na escola, né? A gente está dentro do nosso curso, então a gente precisa de uma referência. Pessoal, pega aí o seu teor de cálcio, o seu teor de magnésio. Vamos considerar como referência valores entre 3 e 5, que é o que a literatura recomenda, tá? Então, a relação cálcio-magnésio ideal tem que estar entre 3 e 5. Maior que isso, você precisa colocar mais magnésio no sistema, então você vai recomendar um calcário magnesiano. Menos que isso, tem magnésio demais, você tem que escolher, então, um calcário calcítico, tá bom? Então, nossa referência vai ser algo entre 3 e 5, beleza? Vão ser valores aí entre 3 e 5, só que, novamente, isso vai variar para a sua cultura, você vai ter que acompanhar isso, né, na sua área, para evitar esse tipo de problema. E uma outra coisa que pesa muito na escolha do calcário, pessoal, é a questão logística. Qual calcário tem na sua região, né? Porque o calcário é algo barato, só que o frete é o que vai pesar. Você vai trabalhar sempre com toneladas, né? Então não adianta nada você querer trazer um calcário dolomítico lá do Triângulo Mineiro para cá, porque o preço desse frete vai ser muito alto. O calcário é até barato, mas o frete é muito alto, tá? Então, você vai ter que considerar uma série de questões para escolher com qual calcário trabalhar. Na maioria das vezes, você vai trabalhar com o que está disponível na sua região. Só que quando você vai trabalhando, né, só com esse calcário que tem aí disponível, ano após ano, você pode causar esse desequilíbrio entre cálcio e magnésio no solo, e a sua planta, mesmo na presença desses elementos, começa a apresentar sintomas de deficiência, tá bom? Então, atenção nisso aqui, e vamos utilizar, né, como referência, valores entre 3 e 5. E aí, para recomendar o gesso, pessoal, já vimos as formas de recomendação de calcário. O gesso, a gente quase não tem experimento, pessoal. Quase não tem experimento. A recomendação do gesso é meio que no olho, tá bom? Tem essa tabela que recomenda o gesso unicamente com base no teor de argila, tá? Mas nós vamos usar essa formulinha aqui, ó, fórmula bem simples, ó. A necessidade de gessagem é igual a F vezes o teor de argila. O teor de argila, novamente, em porcentagem, tá? Esse F, pessoal, ele vai ser ali em função da cultura que será implantada. F vai ser igual a 0,050 se for uma cultura perene, F vai ser igual a 0,075, desculpa, vai ser igual a 0,050 se for uma cultura anual, e 0,075 se for uma cultura perene, tá bom? Pessoal, era isso, tá? Essa aula um pouco longa, muita coisa importante. Façam a lista, acompanhando essa aula de novo. Eu já vou fazer o upload dessa aula no YouTube, já vou colocar ela lá no Moodle e faça a sua lista acompanhando essa aula, que você não vai ter problema nenhum, tá? Porque é comum, né? Vocês vão chegar lá na questão de necessidade de calagem com base no método alumínio cálcio magnésio trocável. Aí você vai ver o X lá, esse X aqui, o que, que é, e esse Y. Quando você faz acompanhando, você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Aí você vai chegar na questão de escolha do calcário. Ah, mas o que, que eu vou utilizar como critério para escolha de calcário? A relação cálcio-magnésio. Ah, mas como que eu calculo essa relação cálcio-magnésio? Qual que é uma relação cálcio-magnésio boa, né? Se tá,
se está maior do que deveria, se está menor do que deveria, o que, que eu vou fazer? Então, faça a sua lista de exercícios acompanhando essa aula novamente, tá bom? Vamos interromper a gravação aqui. Caso alguém tenha dúvida, pode falar, tá? Lembrando que teremos o nosso atendimento amanhã.